Senhor, investimos a tua serva da autoridade necessária, para que ela seja um canal de comunicação entre o seu altar e esta igreja. O Senhor dê para a tua serva o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, a capacidade necessária, para que seja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vindo lá do teu altar para um alimento para os nossos corações. E que no final dessa administração, o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, tenha sido exaltado ainda mais neste lugar. Se você concorda, diga amém, Jesus, e aplauda bem forte o Senhor. Pelo meu atraso, que eu passei em casa para tomar um banho, e dependendo do ônibus, a gente já estava chegando um pouco atrasado. Eu brinquei e falei para a Cristiane, não sei se Cristiane acha que eu já vou fugir. Aí ela falou assim, que isso, tia Arlete? Mas não fugi não, Senhor. Quando a gente pode, o Senhor ele vem puxando, depois é pior, né? A gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos designou a fazer, amém? Quem veio buscar um encontro com o Senhor, um ótimo encontro, amém? Eu também vim buscar minha porção, meu bom encontro com o Senhor Jesus. Sabia que nós temos um encontro com o nosso Senhor todos os dias? Todos os dias Ele nos dá um bom encontro. Todos os dias nós temos a gloriosa presença desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos abrir, né, a nossa Bíblia, o tema, que seria em Gênesis 24, versículo 12. Amém? Gênesis 24, versículo 12. Amém? A minha tradução está dizendo assim: e disse: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor Abraão. Amém? Esse é o tema da nossa campanha. Isso é o que nós vamos buscar, um bom encontro com o Senhor. Mas a palavra que eu queria trazer para vocês hoje é de uma pessoa que teve uma mudança totalmente radical sobre sua vida. Eu queria convidar vocês para estarem abrindo a Bíblia de vocês em Atos 9. Amém? Atos 9. Nós vamos ler o primeiro versículo e vamos até onde o Senhor Jesus nos direcionar. Atos 9. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou diz: misericórdia, Jesus. Quero um bom encontro. Amém? A minha tradução está dizendo assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao seu sumo sacerdócio e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse ao Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. No 9. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. No 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha ele a mão para que tornasse a ver.
E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, coloca a minha vida, Deus Pai querido, diante de Ti. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha perdoar, Senhor, os meus erros, Senhor, as minhas falhas, Pai querido, Senhor, tudo o que fiz, Pai, que não foi, Senhor, da vontade do Teu coração, querido Senhor. E que o Teu nome venha a ser glorificado nesta noite, Pai. Que o Senhor venha falar, Pai querido Senhor, conosco através dessa palavra, Pai. E venha tocar primeiramente a mim, Pai querido Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, como o Senhor usa a minha vida nessa noite para ser um canal, Senhor Deus Pai, de comunicação, para trazer, Deus Pai, que uma palavra do Teu santo trono aos Teus filhos, Pai. Dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos a Tua graça nesta noite, ó Pai. E que o Seu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Podem se assentar, igreja. Amém. Eu já estou suando, porque a presença do Senhor ela é muito forte. Desde que eu comecei a subir esses degraus, eu já comecei a sentir algo diferente. E eu estive ontem pregando também no Jardim Belval e foi muito bom, foi tremendo, foi um ótimo encontro, porque o Senhor fala primeiramente por nós que vamos trazer a palavra para a igreja. A palavra tem que nos impactar. E é como que ela vai nos impactar, pastora? Com uma palavra sobre sobre um homem que era perseguidor. Um homem que perseguia as pessoas que serviam ao Senhor Jesus. As pessoas que falavam, que traziam a palavra da cura, que batizavam as pessoas. Como que nós podemos falar de um ponto como esse homem? Creio eu que todos que estamos aqui conhecemos essa história de Saulo. Nós sabemos o quanto ele era um homem cruel, um homem que seguia à risca, o que ele falava tinha que ser da maneira que ele estava colocando. Não tinha sim, não tinha não para ele. O que ele falava era o que estava valendo. Aleluia. Mas eu coloco aqui uma pergunta nessa noite. Até o final vocês vão dizer para vocês mesmos: vocês vão sair daqui com um bom encontro ou com um mau encontro? Vocês vão sair daqui dessa noite como um perseguidor ou como uma pessoa que louva e adora ao Senhor Jesus? Porque nós não vamos colocar assim um título como eu sou perseguido. Não, eu sou um adorador do Senhor Jesus. Então que até o final deste culto que o Senhor venha falar sobre o coração de cada um de vocês. Amém? Recebam a palavra do Senhor nessa noite. Estava aqui lendo na palavra e estava dizendo aqui no Salmo: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas. Essas cartas que Saulo estava pedindo para os sacerdotes eram cartas que davam a ele o direito de vir nos buscar. Eram cartas que davam o direito de vir e falar assim: olha, aquela mulher ela está servindo ao Senhor Jesus, ela está fazendo a obra do Senhor, eu não quero mais ela na rua fazendo aquilo. Essas eram as cartas que Saulo tinha em suas mãos. Era o que ele estava buscando cada dia mais. E ele teve um encontro, ele foi até o sacerdote e pediu essa carta. Ele creio que ele chegando lá e falou assim: olha, sacerdote, aquela pessoa ela está me incomodando, ela está incomodando o Senhor porque ela está falando em blasfêmias, ela está falando coisas que não convêm com aquilo que nós acreditamos. Então nós temos que tirar eles, porque eles vão nos atrapalhar, eles vão conseguir convencer a cabeça de muitas pessoas. Isso era uma carta, isso era uma estratégia que Saulo tinha. O Senhor Jesus fala que isso era uma estratégia. Saulo ele queria perseguir, Saulo queria buscar mais e mais as pessoas que estavam ali servindo ao Senhor Jesus. E ele tinha como, porque ele tinha aquelas cartas que davam essa total autoridade para ele. Mas Saulo, ele tinha algo que creio que ele não estava se lembrando. Muitas vezes ele se lembrava. Nós vamos chegar até essa parte que o Senhor ele fala com a gente, mesmo quando nós não estamos dentro da casa do Senhor. Ele fala, porque às vezes ele manda uma mosquinha ali para falar.
E ele falava, e ele falava. Alguém falava para ele, ele ficava escutando aquelas coisas. Mas ainda assim o coração de Saulo ainda era um coração muito duro, um coração que se colocava somente a ele. E ele, com aquela carta, ele faria o que ele quisesse. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Aleluias! Essa era a presença do Senhor Jesus. Essa era a presença do nosso Deus vivo, que veio sobre Saulo. E essa presença era tão forte que ele não conseguiu nem ficar em pé, ele não conseguiu ficar nem assentado em seu cavalo. Ele simplesmente caiu e ficou atônito com tudo o que estava acontecendo. Ele ficou ali procurando, né? Ainda disse ontem, imagine você está andando numa estrada, no deserto deve ser muito escuro, né? As estradas é muito escuro, eu pelo menos quando eu saio assim com o Rogério, quando a gente está em algum lugar, eu fico meio assim, mesmo se eu colocar óculos, eu não consigo nem enxergar, né? Às vezes. Imagine você estar aí numa estrada, você tem os soldados, né? Você tem os guardas, mas creio que você vai à frente porque você é o chefe, você é o poderoso, então vai uns lá na frente para poder fazendo a sua segurança na frente, o restante lá atrás e você vai. Imagine você numa estrada escura e de repente aparece um resplendor de luz. E sobre esse resplendor de luz, não tem ninguém ao seu lado e ainda fala assim pelo seu nome: Saulo, Saulo, o Miguel, Miguel. Imagine você começa: Senhor, se for no mundo, você vai falar assim: Jesus, é fantasma, vou sair correndo, vou na disparada. Mas ele sabia, ele conhecia o nome, ele conhece um por um, ele nos conhece desde o ventre de nossas mães. Ele nos chama pelo nome. E Saulo andando, vem aquele resplendor e fala: Saulo, Saulo. Eu imagino a cara de pavor que Saulo estava ali naquele momento, naquele lugar. Se foi de dia, se foi de noite. Vamos dizer, qual seria a diferença para nós hoje? Qual seria a diferença? O Senhor Jesus, ele não tem hora, ele não tem lugar, ele tem o tempo certo, a hora certa, e ele nos chama no momento que é o certo. E Saulo se vê naquele lugar, espantado, atônito, com tudo o que estava acontecendo. Ele procurava e ele não conseguia ver quem estava ali ao seu redor. E ele, assustado, pergunta: quem é? E o Senhor responde para ele: Saulo, Saulo, sou eu, Senhor Jesus, a quem tu persegues. Quantas vezes nós nos colocamos como perseguidores dos servos de Deus? Quantas vezes nós nos colocamos antes de ter um encontro com o Senhor Jesus? Quantas vezes nós não falamos assim: olha, aquela pessoa, né? Estive falando ontem, a minha cunhada, ela passava na igreja há muitos anos atrás, né, Marcelo? Ela vivia na igreja, numa igreja, e ela orava, ela fazia as coisas, e quando eu ia lá, ela já nem estava mais lá. Então eu chegava, ela saía, porque ela estava indo para a igreja. E eu falava: nossa, mãe, para onde é que você vai? Já vai para a igreja de novo? Você é uma beata. E eu falava isso para ela. E eu me incomodava, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, eu me incomodava quando falavam de alguma coisa que se referia a outra religião. E aquilo me incomodava. Eu era uma perseguidora. Eu perseguia. Quando eu falava: vai para nada. Quantas vezes, se nós formos colocar no espelho e falar, nós vamos ter vergonha de olhar, porque um dia nós fizemos isso. Não são todos que têm o privilégio de nascer dentro do berço cristão. E Saulo perseguia. Saulo corria atrás, ele prendia, ele não tinha dó, não. Estava incomodando. Ele falava, ele brigava. E nós também fizemos muitas vezes essas coisas. Mas um dia, esse clarão, esse resplendor de luz também chegou até nós. Esse clarão de luz, esse resplendor, essa presença santa também chegou até as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glorifica ao Senhor, meu amado, porque o Senhor Jesus te deu um bom encontro. E é isso que a gente veio buscar, um bom encontro do Senhor. Mas Saulo,
Ele tinha qualidades, mas também tinha defeitos. Aí eu falo assim: Senhor, Saulo, quando ele teve esse encontro com o Senhor, que ele ficou ali assustado, ele ficou perguntando: quem é que está me chamando? Quem é que sabe o meu nome? Tudo, não tem ninguém ao meu redor. Mas Saulo era um homem muito bravo, era um homem impetuoso. Imagina como que era a vida de Saulo antes de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Como que ele era dentro da casa dele, como ele era quando ele estava na rua. Como que Saulo era? Como que nós somos? Como que nós éramos antes de ter um encontro com o Senhor Jesus? Imagina ainda, vou lembrar da administração de ontem, porque o Senhor vai trazendo e a gente vai acrescentando. Ainda coloquei assim: Saulo dentro de sua casa devia ser um homem assim. Ainda perguntei para a apóstola: Saulo era casado? Por que não está bem? Mas coitado da mãe dele, né? Porque imagina que ele chegava na casa dele, ele viu um prato em cima da mesa, ele podia olhar a comida e falar assim: eu não quero isso, pum. Passar a mão e derrubar aquele prato, falar assim: não, agora mãe, você vai lá e faz outro. Ou para empregadas que estivessem lá. E onde ele andava, as pessoas tinham que sair da frente dele. Se não saía, você acha que ele saía chutando tudo que estava na frente. E falava: sai da minha frente, eu sou Saulo, sai da minha frente. Imagina ele numa fila do banco, no dia de pagamento, no dia que enfrentar os aposentados. Como é que ele não trataria aquelas pessoas que estavam lá? Não mudou as coisas daquela época para as coisas de hoje. Como que era Saulo, esse homem rude? Um homem que só ele tinha razão, só ele podia tudo. Mas Saulo teve um resplendor de luz sobre a tua vida. No momento que ele teve esse resplendor, diz ali na palavra que ele ficou atônito, que ele ficou com medo. Ali na palavra está falando que ele ficou procurando de onde vinha. Esse foi o momento do encontro com o Senhor. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo porque ele não sabia de onde estava vindo aquilo. Aí eu fiquei pensando: Senhor, mas Saulo também ouvia falar muito do Senhor Jesus. Por onde ele andava, as pessoas falavam dele. Será que ele queria ouvir? Será que ele queria sentir? Porque todos nós, como seres humanos, temos um pouquinho de curiosidade. Então, quando ele ia lá aprender aquelas pessoas, as pessoas: mas por que estás empreendendo? Se eu estou falando de um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que foi por terra todas as cadeias. Então por que ele empreende? Imagina, as pessoas falavam. E naquele momento que teve esse resplendor sobre a vida de Saulo, ele se lembrou, porque ele adorava deuses que tinham mãos, ele adorava deuses falsos. Mas naquele momento, ele viu que tinha um Deus verdadeiro, que ele não tinha uma aparência para se mostrar, mas que se pode sentir. E ele, com aquela curiosidade, imaginou que ele ficou: mas Senhor, será que é Deus? Será que é Jesus? Será? E ele ficou com essa curiosidade. E os seus servos levaram para a cidade, porque ele não conseguia enxergar. Ele estava tão assustado que ele não conseguia ver nada. Os seus soldados também estavam todos atemorizados com o que estava acontecendo, sem saber o que fazer, porque ele sendo também uma pessoa de alto escalão, não se pode tomar nenhum tipo de atitude, não se pode chegar e fazer qualquer coisa. Mas os seus soldados o levaram para a cidade. E quando Deus quer fazer um milagre, quer fazer uma obra na nossa vida, não tem quem o impeça, não tem quem venha colocar barreiras. E então eles chegaram, pegaram Saulo e levaram para a cidade.
situação que muitas vezes, quando o Senhor Jesus, Ele quer nos mostrar a verdade, Ele não move só uma pessoa, Ele move uma, Ele mexe com a vida de duas, Ele mexe com a vida de três, e às vezes Ele faz isso na casa da gente inteira, vai um, vai a família inteira, oh glória. E o Senhor, Ele trabalha dessa maneira. Chegando Saulo até a cidade, ele ficou na casa de um servo dele, do Senhor. E esse servo, chamado Ananias, morador daquela cidade, estava em sua casa. Ele estava lá, buscando, ele temia, ele conhecia o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi falar com ele. O Senhor Jesus falou com ele para que ele fosse procurar por um homem chamado Saulo. E Ananias, sem entender porque Ananias conhecia, a palavra fala que Ananias também escutava, já tinha ouvido falar sobre coisas de Saulo. Então ele temia a Saulo porque sabia que Saulo era uma pessoa que fazia a justiça conforme a sua vontade. Então ele temia o que Saulo poderia fazer com ele. Ele ficou com dúvidas. Mas o Senhor falou para ele: vai lá, porque eu quero fazer desse vaso cheio. Amém. E o Senhor também quer fazer das nossas vidas nessa noite como um vaso cheio. Porque você deixou de ser perseguidor para ser um adorador, para ser um vaso cheio da presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que quando um vaso está cheio, ele tem que derramar. Então nós temos que deixar a presença do Espírito Santo de Deus fluir sobre as nossas vidas, para que essa presença venha a ser derramada. Mas também não foi fácil, porque aí houve a mudança. Saulo, que deixou de ser um homem perseguidor, a ser uma pessoa perseguida. Que mudança! Mudou totalmente a vida de Saulo. Porque como ele era um perseguidor, ele passou a ter cartas contra a vida dele. Não é fácil nós servirmos ao Senhor Jesus. Não é fácil nesse caminho. Ele é difícil, mas tem de bom ânimo a palavra do Senhor Jesus fala para nós, porque Ele venceu o mundo. Então nós temos que permanecer. Saulo, que tinha toda uma situação que era favorável a ele, agora ele tem uma situação que é totalmente desfavorável, porque ele deixou com que as coisas do passado não ficassem para trás, para ele poder começar uma nova jornada sobre a vida dele. Imagine quantas vezes Saulo não teve vontade de sair, falar do Senhor Jesus, mas o impediam. Quantas vezes nós somos impedidos de falar do Senhor Jesus? Muitas vezes nós temos que fazer as coisas. Quantas vezes nós fizemos isso? Porque hoje nós temos a liberdade do Senhor. Então a gente tem que mudar essa posição de falar do nosso amor, do amor do Senhor Jesus. De falar: senhora, meu irmão, minha vizinha. Porque muitas vezes a gente sabe que tem uma vizinha, ou um vizinho que está passando por um problema, por uma situação e precisa de uma ajuda. Aí nós não podemos nem ir lá e dar uma alarde, porque se for aquela mulher que o marido fala: mulher, você não pode ir para a igreja, porque se você for, e ela dá um jeitinho, e aí é onde entra nós, onde nós entramos como Ananias nessa história, para poder ir lá e orar e falar para que as escamas sobre aquela pessoa venham cair, as escamas que estão sobre os seus olhos. E Saulo, com toda essa dificuldade, ele não deixou. Ele sabia quanto era difícil, porque ele sabia que os soldados iam perseguir, porque era o que ele fez. Durante a vida toda dele, ele fez isso. Ele seguiu as pessoas que estavam adorando ao Senhor. Mas agora, ele era um adorador de Jesus. Agora, ele era um servo do Senhor Jesus. Então, ele sabia que, da mesma forma que os soldados, que ele foi, de uma certa forma, cruel, seriam com ele também. Mas Saulo não temeu. Ele não temeu as dificuldades. Mesmo de uma forma ou de outra, ele pregou do nome do Senhor Jesus. Mas o
Os sacerdotes estavam armando para ele. Se você quiser, acompanha na Bíblia de vocês o 23, no capítulo 9, versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-os de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Amém? Os sacerdotes já tinham feito ciladas, já estavam armando, tramando coisas, feitos para poder pegar Saulo, porque eles queriam acabar, eles queriam exterminar com a vida de Saulo. Eles queriam acabar. Saulo, antes de pregar, ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber. Ele ainda ficou atônito, porque ele não sabia, ele procurava ainda saber de onde estava vindo. E depois que tudo lhe caiu, que toda a verdade lhe foi aberta, ele começou a falar do Senhor Jesus. E como ele começou a incomodar, tramaram ciladas contra a vida dele. Quantas vezes não tramam ciladas contra as nossas vidas? Seja por qual for o problema. As ciladas não quer dizer que vai vir uma pessoa assim, olha, eu não gosto de você. A gente sabe que isso acontece. Mas as ciladas que nós falamos são ciladas espirituais. São ciladas que vêm para poder tirar um emprego, para poder trazer uma discórdia dentro da tua casa. Quantas vezes o inimigo não manda ciladas para dentro de nossas casas? Mas só que tem um detalhe. Como ele teve um encontro com o Senhor cuidava dele o tempo todo. Aleluias. O Senhor tem cuidado da vida de vocês o tempo todo, porque Ele é santo, como foi falado aqui no louvor, e Ele está conosco, porque nós temos a marca da promessa. O Senhor, Ele tem cuidado de nós no mínimo detalhe. E Saulo o Senhor cuidou da vida de Saulo em todo o tempo. Eles tramaram os lados para acabar com a vida dele, mas o Senhor fez com que ele soubesse o que estava acontecendo e pudesse se precaver. E conosco é assim, meus irmãos. Nós temos um cuidado todo especial do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos passar, sim. Às vezes vem a luta, vem a dificuldade, vem as barreiras aí, a gente tem que se colocar como atleta lá de triatlo, seja lá o que for. Nós temos que driblar, nós temos que caminhar, nós temos que ir em frente, porque não é fácil realmente. Mas o Senhor, em todo tempo, Ele está conosco, em todo tempo Ele está lá nos ajudando. Ele segura firme na nossa mão e fala: vai lá, Arlete, está difícil, mas eu estou contigo, porque um dia você se colocou até a mim, você abriu o seu coração e deixou com que eu entrasse. Então você teve um encontro com o Senhor Jesus, aleluia. Você teve um encontro com o Senhor Jesus, porque quando você falou assim: Senhor, eis-me aqui, você já teve um encontro com o Senhor Jesus. Eis-me aqui. Você pode dizer isso para o Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E quando você fala para o Senhor Jesus assim: Senhor, eis-me aqui, você pode ter certeza que o Senhor manda anjos para estar guardando a tua vida, guardar a tua casa. Ele envia anjos para poder estar guardando tudo. Mas também tem um detalhe, irmãos. Quando falamos eis aqui, eis que se levantam coisas, eis que se levantam impedimentos. Mas eis-me aqui, porque o Senhor tem me sustentado. O bispo falou, né, no Isaías 19: se quiseres e ouvires. Então dê ouvido. Se você quer dar ouvido ao Senhor, abra o teu coração, porque se você quiser, Ele entra e faz morada. Aleluia. E Saulo teve um encontro com o Senhor. Acho que essa foi uma das passagens mais impactantes sobre uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus. Imagino eu que Saulo, quando teve esse encontro, que ele verdadeiramente lhe caíram as escamas que estavam em seus olhos.
Quando verdadeiramente me caiu tudo que estava bloqueando a vida. Eu imagino que ele deu um salto e falou: Senhor, estou aqui para te adorar. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, mas hoje eu estou aqui para te glorificar e falar o quanto o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor me tirou daquela prisão ao qual eu estava, para ter um verdadeiro encontro, para ter um verdadeiro encontro, um bom encontro com o Senhor. Porque é isso que o Senhor quer para nós nessa noite, meus amados, que nós venhamos a ter um bom encontro. Um bom encontro com o Senhor. Pode se passar céu, pode se passar chuva, mas o Senhor tem um bom encontro para você a cada dia. Quando você acorda de manhã para ir trabalhar, para cumprir a sua jornada do dia a dia, você tem um bom encontro. Porque quando você coloca: Senhor, eu vou, mas o Senhor vai na frente. Eu vou, Senhor Deus Pai, a luta vai vir. Hoje eu tenho aquela situação difícil. Hoje eu tenho um monte de crianças, Senhor, me pedindo comida o dia inteiro. Mas o Senhor está comigo porque o Senhor me fortalece. Amém? Que você tenha um verdadeiro encontro com o Senhor. Que você tenha um renovo com o Senhor Jesus. Que você tenha uma caminhada. Que você venha colocar o teu vaso na dispensação do Senhor Jesus, para que Ele possa encher, para que você possa fluir com o azeite precioso do Senhor. Que você possa deixar com que Ele venha derramar sobre a tua vida. Amém? Quem está procurando um bom encontro com o Senhor? Aleluia. Quem quer ter um encontro com o Senhor? Eu me lembro do bom encontro que eu tive há mais ou menos 17 anos. Eu estou ficando velho, nem olho para o cabelo, viu, apóstolo? Está ficando igual o senhor já, cheio de cabelo novo. Quando eu aceitei a Jesus, tem mais ou menos 17 anos, eu me lembro do dia que eu desci as águas. Se eu pudesse voltar naquele dia para sentir o que eu senti quando eu mergulhei, quando eu me levantei, foi tão bom, meus irmãos. Toda vez que nós vamos para um batismo, eu pergunto ao apóstolo: posso batizar de novo? A sensação melhor que existe, meus amados, é quando nós nascemos para o Senhor Jesus, para uma nova caminhada. E se eu pudesse, eu voltava para poder estar naquela presença maravilhosa. Quando eu levantei, de falar assim, eu já... Senhor, Ele é tão bom, né? Porque quando eu levantei, quando eu abri os olhos, estava aquele clarão também. Porque eu tive um encontro com o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor. E com as nossas vidas, com a vida de vocês, não é diferente. O Senhor Jesus faz com que a luz dele venha brilhar a cada dia. E Saulo, que já não era mais Saulo, era Paulo, teve um encontro com o Senhor. Ele teve essa mudança. Ele entendeu que aquele resplendor de luz era a presença gloriosa do Senhor. Ele entendeu o que era o verdadeiro amor. Ele entendeu o que era a verdade. Amém? Se coloca de pé, meus irmãos. Feche os seus olhos. Glorifica o Senhor. Vou ler algo que eu escrevi para vocês. Amém? Feche os seus olhos. Quando estamos no mundo, muitas vezes ouvimos falar deste nome. Muitas vezes rejeitamos. Muitas vezes sentimos uma enorme curiosidade para conhecer algo que não sabemos nem o que é. Na história de Saulo, que era um perseguidor do povo de Deus, ele não tinha dó, mandava prender tanto homem quanto mulher, quanto crianças, porque ele não queria ficar nem com as crianças, porque sabia que ele teria uma responsabilidade.
ele não tinha nenhuma vontade de ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas isso mudou. Mas quando Deus tem um chamado na sua vida, meu irmão, pode ter a certeza que Ele vai preparar um bom encontro. Você pode ter a certeza de que Ele vai falar com você. Quantas vezes nós perseguimos aqueles que vínhamos falar no amor do Senhor Jesus? Quantas vezes nós rejeitamos quando vinha um servo de Deus falar conosco? Quantas vezes nós batemos a porta e falava assim: olha, vou atrapalhar de todas as maneiras para esse meu irmão não ir para a igreja hoje. Nós éramos perseguidores. Saulo era um perseguidor de Cristo. Mas um dia, no tempo certo, na hora certa, o Senhor faz a diferença. Ele vem de uma forma tão especial. Ele vem de uma forma com que nós não temos nem como falar assim: eu não quero. Porque Ele vai de encontro diretamente ao nosso coração. E hoje, nós que tivemos esse bom encontro, vimos a gloriosa presença do Senhor Jesus, estamos na casa do Pai nessa noite para glorificar, para exaltar, para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Agradecermos a Ele porque um dia Ele nos tirou as escamas que estavam em nossos olhos, porque um dia Ele abriu nossos ouvidos para que a palavra, para que a verdade do Senhor Jesus viesse ao mais profundo do nosso coração. Um dia o Senhor preparou para que eu e você estivéssemos na presença dEle, nos colocando como um vaso, porque foi assim que o Senhor falou para Ananias, que ia fazer daquele homem, aquele que perseguia, um vaso cheio da presença do Senhor Jesus. O Senhor também mudou a vida de Ananias. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a tua vida, o Senhor mudou a tua casa. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, mas nem todos os nossos entes estão aqui. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: o Senhor, Ele muda até aquele que está lá te perseguindo. O Senhor muda, porque o Senhor vai de encontro na hora dEle, no momento certo. Ele vai de encontro com aquela vida que está lá, para qual você está buscando. O Senhor Jesus fez a mudança sobre essas vidas. O Senhor Jesus mudou as nossas vidas. O Senhor Jesus mudou o nosso caminhar. O Senhor Jesus mudou o nosso pensar. O Senhor Jesus nos mudou. Ele nos muda a cada dia. Ele vai nos moldando. Se você colocar como um monte de barro dentro daquela máquina, que eu não sei como se chama para aqueles homens, para fazer, no olheiro, o Senhor faz isso todos os dias, porque todos os dias nós temos que ser moldados. Porque todos os dias o Senhor tem um encontro conosco. Quer que nós amanhecemos um dia chorando, quer que nós amanhecemos um dia sorrindo, o Senhor tem um encontro com você a cada dia. Aleluia. O Senhor tem um encontro com vocês, meus queridos. O Senhor tem um bom encontro com vocês. Basta você deixar que o Senhor venha trabalhar. Basta você deixar Ele ter esse encontro contigo. O apóstolo falou quando ele estava pregando que nós poderíamos ter um bom e um mau encontro. Se você está na casa do Senhor, é porque você procura um bom encontro. É porque você quer que o Senhor Jesus te traga algo de bom. E você está no lugar certo, porque aqui na casa do Senhor que você vai ter um bom encontro. É na presença do Senhor Jesus. É na casa do Senhor Jesus que nós vamos aprender, que nós vamos buscar a presença santa do Senhor Jesus. Amém? Senhor, eu quero colocar, ó Deus Pai, a minha vida, a vida dos teus filhos nessa noite, Senhor. Senhor, nós éramos, Senhor Deus Pai, como estava dizendo essa palavra, Pai querido, uma pessoa que perseguia, querido Senhor. Mas hoje, Senhor Jesus, nós somos verdadeiros adoradores, ó Deus Pai. Senhor, eu quero, Senhor Deus Pai, pedir, ó Deus, que o Senhor venha de encontro com cada uma destas vidas que aqui está, Pai. Que o Senhor venha
de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.